sobre a tua vida, te dando paz neste dia. Graças a Deus por nós estarmos aqui mais uma noite. Vamos conversar hoje sobre transferência de culpa. Por que nós temos tanta transferência de culpa nessa terra, né? Por que a gente tem esse hábito de transferir culpa? A paz do Senhor, a paz do... Deixa eu colocar meu óculos, porque sem óculos, gente, eu não consigo enxergar. Deus abençoe você que está chegando, Deus abençoe você que está aqui no meu Facebook e você que está aqui no meu Instagram. Você sabe que quando termina a live, eu envio lá para o canal, tá? Porque quando termina no Instagram não fica, né? No Story. Então, assim que terminar, você pode ir lá para o meu canal, Miss Elizabeth Bonfim, que você vai assistir totalmente. Você pode assistir depois, compartilhar, você pode assistir em velocidade 2, você pode anotar os versículos, tá bom? Então, terminou aqui, você já sabe, não é? Aí no Instagram, você, oi, Kelly, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Márcia, a paz do Senhor, Kelma, a paz do Senhor, Deise. A paz do Senhor para todos vocês, a paz do Senhor para você aqui do meu Facebook, né? A gente faz o Clécio, a gente faz o terapia de mulher, já ia dizer o pastor Clécio, não sei por que veio o pastor Clécio na minha mente agora. A gente faz o terapia de mulher e eu não consigo ler o nome de vocês que participam no Facebook à tarde. Eu só vejo aquelas letras pequenininhas. De vez em quando eu consigo ler alguma coisa. E hoje eu estava percebendo, né, que depois quando eu vou ver lá tem as mensagens das pessoas que participam da terapia de mulher à tarde e que falta de educação, que eu não dou uma palavra para essas pessoas, mas é porque eu estou sem o óculos, né? O terapia de mulher eu faço sem o óculos. Então, à noite eu não posso cometer essa gafe. Eu tenho que colocar o óculos para ver o nome de vocês, para dar boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. É um grande prazer poder entrar dentro da sua casa e transmitir a palavra de Deus, compartilharmos aqui a palavra, aprendermos uns com os outros. Eu gostaria de te convidar, se você tiver alguma dúvida, coloque aí alguma pergunta. No final a gente faz uma oração pelas famílias, não é? Pelos enfermos, pelos casamentos, pelos filhos. Então, se você ficar até o final, você vai orar com a gente. Se por acaso você tiver um pedido de oração muito específico e não queira que outras pessoas vejam, você já sabe, você pode pegar o meu WhatsApp e você pode mandar esse pedido de oração que a gente vai orar, ok? Então vamos orar para a gente começar. Seja bem-vinda Maria Ribeiro, seja bem-vindo Maura. Que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Vamos orar para nós iniciarmos, porque quando chega o tempo, né, do Instagram, ele derruba mesmo e não espera, ele ainda não se converteu. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por poder estar aqui esta noite, porque vamos meditar na tua palavra e ela é fonte de alimento para as nossas vidas. Não tem nada aqui do que eu acho, do que eu penso, das minhas experiências, mas do que diz a tua palavra para nós. Nós te agradecemos por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que vai ouvir, tanto no Facebook como no Instagram, e as outras pessoas que vão ouvir depois no meu canal. Senhor, tu sabes às vezes que existem mensagens que ficam tanto tempo lá, mas que tocam nos corações porque é a tua palavra, que é viva. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. É tão interessante que eu tenho lá no meu canal do YouTube mais de 400 vídeos. Existem vídeos que foram há 2 anos atrás e às vezes as pessoas assistem e enviam para mim, que mensagem, Deus falou comigo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Então eu gosto sempre de colocar lá no canal, porque você pode assistir outro dia, que você está... Hoje mesmo a gente vai falar sobre transferência de culpa. Você pode estar assistindo porque você quer aprender para ajudar outras pessoas, mas pode ser que um dia você esteja sofrendo com isso, essa transferência de culpa. Aí você vai lá no canal Miss Elizabeth Bonfim, com Tebomfm, e lá
eu quero assistir novamente, e aí Deus vai falar com você. Então, por isso que eu coloco no canal, ok? Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos, ler 2 versículos da palavra de Deus. Eu gosto de Elusai, não sei se ela vai entrar hoje. Acho que não, mas eu acho que depois ela vai assistir lá no meu canal. Eu vou deixar essa mensagem para ela. Eu gosto porque ela pergunta: está onde? Né? Onde é que está escrito? Eu gosto, gente, porque a gente tem que saber onde está na palavra de Deus, para depois a gente sentar sozinho, ler. Pode ser que agora você esteja no leito de um hospital, ou você esteja em algum lugar, no trabalho. Tem pessoas que trabalham à noite, né? Como uma moça que trabalha num ambiente de presídio, e ela à noite tem que ficar sempre atenta, então ela não pode parar para pegar a Bíblia, mas ela escuta. Então, você pode depois ir lá e pegar os versículos quando você estiver na sua casa e ler, ok? Olha só, Deuteronômio, capítulo 1, vocês já sabem, né? Que eu só faço minha live com o meu caderninho. Por quê? Vocês sabem que eu falo muito, né? Então, se eu não anotar, a gente passa aqui do tempo, como foi a semana passada, e o Instagram me derrubou e eu não consegui falar tudo que eu queria falar. Também o assunto, né, gente, sobre traição, só Jesus na causa. Quem perdeu, vai lá no canal para assistir, ok? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 1, versículo 37 diz assim, ó: também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo também: tu não entrarás lá. Aqui era Moisés falando com o povo. Olha o que ele diz para o povo: o Senhor se indignou contra mim por causa de vós. Olha uma transferência de culpa. Moisés, ele não ia entrar na terra prometida, mas louvado seja Deus que ele entrou no céu. Ele não entrou, foi na terra prometida lá, Canaã, mas no céu, com certeza. Ele não podia entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha, não é? Mas nós temos sempre o hábito de dizer que as nossas coisas, o que nós fazemos nesta terra, a culpa é sempre de alguém. Olha aqui, a gente aprendeu isso na Bíblia em Gênesis, né, com Adão e Eva, onde eles transferem a culpa foi da mulher que tu me deste, né, a mulher foi a serpente não tinha quem culpar mesmo, né, então nós aprendemos isso, a transferir as culpas. Deus falou: Moisés, só toca na rocha. Ele feriu a rocha com raiva que ele estava. E aí ele vai, por causa de vós. Não, gente, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Vamos ver outro? Deuteronômio 1:37, se você anotou. Vamos ver aqui Mateus, João, capítulo 11, versículo 14. Vamos lá, rapidinho, cabe nosso tempo. 2 versículos só. Depois você pode fazer um estudo mais abrangente, ok? João 11, 14 diz assim: então Jesus lhe disse claramente, Lázaro está morto, né? Aí aqui você vai ver que Jesus, quando ele vai chegando, no versículo 21, Jesus está lá no caminho e diz claramente que Lázaro está morto. Mas no versículo 21 de João 11 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a transferência de culpa. A culpa de Lázaro ter adoecido, de Lázaro ter morrido, era de Jesus. Porque se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido, não teria adoecido. E assim vai a nossa vida, geralmente, a gente vai levando sempre, eu estou nessa situação por causa dos meus filhos. Eu estou nessa situação por causa do meu marido. E o marido, eu estou nessa situação por causa da mulher que eu tenho, por causa dos filhos. A transferência de culpa faz a gente fugir de uma responsabilidade. Transferência, eu vou dizer novamente para que você grave na sua memória o que nós temos hábito de fazer. A transferência de culpa faz a gente assumir as nossas responsabilidades.
Nós passamos a dizer que nós fazemos tal coisas porque as pessoas me influenciaram, por causa do ambiente, somente por causa das pessoas que eu convivo. Há de ser que o ambiente que a gente vive nos influencia, a nossa criação nos influencia, né? As pessoas que a gente convive nos influencia, mas a gente não pode transferir tudo que a gente faz, a culpa ser das pessoas. É esse assunto que a gente vai falar hoje. E eu gostaria que você botasse aí, ó, as perguntas, perguntasse mesmo para que a gente possa responder. E eu fico atento aqui nos dois, né? Tanto no Facebook como no Instagram, tá bom? Culpabilização. O que é isso? Eu transfiro as responsabilidades das coisas que eu faço. Se eu fizer uma comida ruim, por exemplo, a culpa foi porque foi o sal que eu botei muito. Se ele queimou, a culpa foi o fogo. Se eu sou muito atrasada e eu me atraso para as coisas, a culpa é do trânsito, a culpa foi o ônibus que não passou, a culpa foi alguém que me atrapalhou na minha saída. Eu nunca assumo totalmente a responsabilidade que eu não me organizei, que eu não me arrumei antes, que eu não fiz todas as coisas que eu deveria ter feito. Então, a nossa vida, se nós não nos policiarmos, a gente transfere a culpa das coisas que vão acontecendo nas nossas vidas para as pessoas, esquecendo às vezes que nós temos as nossas escolhas, né? Deus abençoe você que está entrando. Deus abençoe. Gente, o nome é meio trocado, aí eu me Edna, Denise, menino, nem o óculos, ó, tá vencido, só Jesus na cara. Depois dos 40, meu irmão, óculos você tem que trocar de 6 em 6 meses, tá vencido. Nem com óculos eu tô conseguindo ler direito, só Jesus. E aí a nossa transferência de culpa. E isso vai nos ausentando de termos responsabilidades na vida. E quando a gente cria esse hábito de responsabilizar as pessoas, o ambiente, o governo, o trabalho, a cidade, a igreja, nós nos isentamos de crescer. Porque pessoas que têm responsabilidade. A paz do Senhor aqui no Facebook, Deus abençoe você. Pessoas que têm responsabilidades, elas assumem a sua vez de dizer, não, peraí, eu fiz isso, talvez alguém possa ter me influenciado, mas a responsabilidade também é minha. Eu tenho responsabilidade. Quando nós agimos assim, nós começamos a amadurecer, a sermos maduro. Maturidade, ela não vem com idade, gente. Eu não sei se vocês já passaram alguma situação de conversar com pessoas de bastante idade, às vezes, mas quando você começa a conversar, você percebe que a pessoa às vezes é tão imaturo, né? Tem algumas imaturidades e você fica olhando assim, mas como assim, gente? Né? Tem idade, mas não tem maturidade. Por quê? Maturidade não quer dizer idade, gente. Maturidade quer dizer quando eu aprendo com os meus erros, quando eu aprendo desde pequenininho a desvencilhar o que é bom do que é ruim, quando eu aprendo a ter determinadas ações corretas, saber dividir, ter discernimento. Então, isso eu vou criando maturidade. Então, pessoas que são responsáveis, elas têm maturidade de chegar e dizer, não, peraí, eu estou passando por isso porque eu escolhi. Foi algumas escolhas minhas, foram algumas decisões que eu tomei na minha vida e que me levaram a essas consequências, né? Então, nós temos, por exemplo, vamos começar lá no iniciozinho, a Bíblia.
Sara, ela passou por algumas adversidades com H, né, com Isaac, e até hoje a nossa geração, o povo de Israel, os israelitas pagam por isso. Por quê? Porque foi a responsabilidade dela de não esperar a promessa. Então ela tomou a frente e ela agiu. Então ela não pode jamais dizer a culpa, Isaac, Abraão, é sua. A culpa é de Agar. Não, eu tenho que ter a responsabilidade das minhas escolhas. As minhas escolhas, elas determinam para onde eu vou. Não é só o ambiente, não é só com as pessoas que eu convivo, porque a Bíblia fala a paz do Senhor. Gente, que saudade desse povo. Oh, glória, que saudade de ver pessoalmente. Olha só, a Bíblia fala que até uma criança, a partir de uma determinada idade, ela já sabe determinar o que é bom para ela e o que não é. O que é certo do que é errado. Então, quando ela começa a desvencilhar isso, o que é certo e o que não é, o que é bom e o que não é, ela já começa a ter a responsabilidade de ir amadurecendo. É por isso que a maturidade não tem nada a ver com idade. A maturidade, a paz do Senhor, Denise. A maturidade, ela vem quando eu assumo as minhas responsabilidades, sem transferir para as pessoas por completo. Lógico que existem certas coisas que as pessoas nos influenciam. Claro, a gente vive num ambiente, né? A gente vive com as pessoas, a gente não é ET, a gente não é extraterrestre, que as pessoas falem a gente não é influenciado. Claro que a gente é influenciado. Mas nós não podemos transferir totalmente as nossas responsabilidades. Por exemplo, uma mãe, ela decide, quando ela tem filhos, vou dar o meu exemplo. Quando eu vim morar em Brasília, o meu filho, Gabriel, ainda era pequeno, né? Eu tinha 3 filhos, o Pedro era praticamente bebê, o Felipe já era maiorzinho e o Gabriel estava em intermediário. E eu comecei a perceber. Eu sempre trabalhei fora, antes de vir morar em Brasília. Sempre trabalhei fora. Eu trabalhava na obra de Deus e trabalhava fora ao mesmo tempo, eu e Eliseu. E a criação do Felipe foi muito tranquila para a gente. Felipe foi um menino muito tranquilo, ele não puxava muito da gente, ele era um menino muito obediente, o que a gente falava, ele fazia, não é, ele era mais calmo, mais tranquilo, e não afetou tanto a nossa saída para trabalhar por causa do temperamento dele. Mas quando eu tive o Gabriel, que eu vim morar em Brasília, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que decidir se eu queria continuar trabalhando fora ou eu deveria deixar de trabalhar fora para dar uma atenção a mais a Gabriel. Então, essa era uma decisão minha. Eu teria que cortar gastos, coisas que antes eram os 2 que trabalhavam, agora seria só um, né? Eu teria que parar todos os meus empreendimentos, meus sonhos, o que eu queria fazer, para dar atenção para ele, mas foi uma escolha. E eu não posso jamais depois dizer, tá vendo, Gabriel? Eu parei de trabalhar, parei de estudar por sua culpa. Não, não é assim. Nós não podemos transferir a culpa para os filhos, para o esposo, para a situação que a gente se encontra, porque a gente tem na vida, nós precisamos fazer escolhas. Escolhas determinam os nossos passos. E se é necessário nós fazermos escolhas, a gente não pode dizer que a culpa são das pessoas por determinadas escolhas. Há situações, sim, que a gente chama de inesperado, como a gente está vivendo agora. Ninguém escolheu vir um vírus, não é verdade? Se tem culpado nisso, só Deus sabe. Mas não foi uma escolha nossa. Ninguém escolheu ter um 2020 assim. Ninguém escolheu ficar
isolado dentro de casa, ninguém escolheu. Existe, e isso se chama inesperado. Isso se chama adversidade. São coisas que aparecem que você não esperava e que você, por maturidade, vai ter que saber viver. Isso se chama crise circunstancial. Crises circunstanciais. Crises circunstanciais. É algo que a gente não esperava e veio e aconteceu. E aí a gente tem que ter maturidade para agir diante daquela situação. Eu não posso ficar paralisada na minha vida dizendo, tá vendo? Isso que eu tô passando, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito. Gente, se eu ficar assim, eu não prossigo. Eu não consigo ter visão para frente. Quando eu paro para sempre achar culpados para as coisas que eu vivo na vida, eu tiro o meu corpo de fora e ao tirar esse corpo de fora, eu não consigo abrir o leque da minha visão para dizer, epa, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade? Por exemplo, nós estamos numa quarentena, que nem quarentena, já virou sessentena, eu não sei nem mais como chamar, né? Era 10 dias, depois virou 15, depois virou 20, depois virou 30, 40, 50, 60, só Deus sabe. Mas, se nós não raciocinarmos, e aí? Eu vou ficar sentada, culpando o vírus, culpando o mundo, ou eu vou aproveitar esse processo para fazer algo na minha vida. Eu vou aproveitar, eu não chamei a existência isso, mas aconteceu, e eu não posso sentar, ficar culpando as pessoas. Então, o que eu posso adquirir neste momento? Eu posso fazer um curso, eu posso ler um livro, eu posso fazer um trabalho a mais, o que eu tenho que aproveitar aquele momento, porque quando a gente para na vida para culpar as pessoas, para culpar a vida vai passando e a gente não sente. Então, a nossa transferência de culpa faz muitas vezes a gente paralisar, a gente não cresce. A gente não fica maduro, a gente não se responsabiliza, muitas vezes, pelas coisas que a gente passa. O nosso referencial, né, a nossa vida, geralmente, é a mãe ou o pai. Filhos, né, eu tô falando. O referencial é da mãe e do pai. Nós já fomos filhos, mesmo já casados, hoje nós já fomos filhos. E os nossos referenciais eram a mãe e o pai. Quem teve os dois, quem só teve um era um. E esse referencial, até eu descobrir que a partir de um momento esse referencial vai me deixar fazer escolhas, eu paro de culpar sempre. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa, entende? E aí, a gente já conversou com pessoas que elas passam a reclamar, olha, eu não estudo porque o meu pai, minha mãe não me deu estudo. Ah, eu tenho esse casamento porque eu não tive muita instrução. Ah, eu tenho esse trabalho porque... E aí elas começam sempre a transferir a sua vida e a culpa é dos outros. Por quê? Porque os nossos primeiros referenciais é do pai e da mãe. Mas não podemos esquecer que a própria Bíblia diz que até uma criança, a partir de uma certa idade, ela começa a observar o que é certo e errado. Porque quando a gente é bebê, o nosso herói, a nossa heroína são os nossos pais, não é verdade? Eu costumo dizer, eu brincar com meu filho, que quando ele diz assim, mãe, quando eu era pequenininha, eu achava que a senhora era uma santa, não tinha erros. Eu olhava para o meu pai e dizia, meu Deus, como é que um dia eu vou conseguir ser assim feito eles? Mas quando eles vão crescendo, eles vão observando que nós temos erros, que nós temos falhas. E aí
cabe a eles escolherem se quer, né, seguir as nossas falhas, os nossos erros, ou se eles querem agora fazerem sim as suas escolhas. E isso se chama maturidade. Maturidade é não passar a culpar o pai e a mãe por eu ser assim. Olha, eu aprendi no meu relacionamento, no meu ambiente, algumas coisas, mas eu decido que essas coisas eu não vou levar à frente, eu vou quebrar em mim, eu vou cortar em mim, não vai continuar, porque eu tenho maturidade para saber o que eu quero e o que eu não quero, de fazer minhas escolhas, de fazer as minhas decisões. E aí eu vou crescendo na minha vida. E se eu não faço isso, eu não crio a maturidade. Eu sempre vou ser aquela pessoa que Paulo diz, eu gostaria de falar com vocês, dando palavras fortes. É como se assim, ó, dando feijão, dando tutano. Mas eu tenho que falar com vocês sempre dando leite. São aquelas pessoas que, sabe, Deus às vezes tem algo grande para sua vida, mas você fica muito apegadozinho a eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa do meu pai. Um dia eu conversando com uma jovem, ela falou assim, eu sei porque que minha mãe é muito, assim, murmura muito, reclama muito. Eu sei. Eu falei, eu sei. É porque ela já me contou como foi a vida dela. A vida dela foi muito difícil, ela teve uma mãe muito difícil, um pai muito difícil. Sim, gente, mas ela já estava casada, já estava com filhos. Era uma decisão dela continuar com o que ela teve em seu ambiente ou não. Nós precisamos entender que a nossa vida, nós temos responsabilidades de escolha. Não é o que as pessoas passam para a gente que a gente tem que adquirir. Eu tenho que ter a maturidade de saber. Não, peraí. Me ensinaram isso, mas eu estou vendo, né? Para a minha vida isso não está servindo. E aí eu vou crescendo e vou vendo, não, isso aí para você serviu, mas para mim não. Não, isso aqui para você serviu, para mim não. E aí se a gente não faz isso, a gente passa a culpar marido, filho, marido culpa a mulher e passa a culpar até Deus. Não é interessante isso na nossa vida? Vocês lembram de Noemi, Ebimeleque? Quando eles decidem sair da cidade de... Eita, agora deu um branco na cabeça. Que eles vão para Moabe. Gente, foi uma decisão deles, né? Pega toda a sua família, a cidade que eles estavam... Eita, alguém lembra aí, gente? Me deu um branco. Pode escrever aí. Pode escrever aqui no Facebook, pode escrever aqui. Eita, Denise, me ajuda aí. Eu esqueci agora. Betel. É isso mesmo. E a cidade que eles estavam estava passando uma crise. E eles decidiram, não, vamos sair daqui. Elimelec com Noemi, vamos sair daqui e vamos para Moabe. Moabe era uma cidade de pagãos, de pessoas que não queriam saber nada com Deus, mas foi uma decisão deles. Né? E eles foram, e lá morreu Elimeleque. Eu não gosto de ouvir a mensagem que diz assim, e lá, tá vendo, eles foram e por isso que eles morreram lá. Não, tem nada a ver, né, gente? Quando chega a hora da gente partir, o Senhor nos chama. Agora, as consequências a más que eles tiveram lá, né, só Deus sabe. Só Deus sabe. Morreu o homem, morreu os filhos, né? O que eles passaram, as privações que eles passaram. E aí, quando Noemi se vê sozinha, ela diz: vamos voltar lá para Betel. E aí você já sabe que Ruth decide ir com ela. E quando ela chega, a primeira coisa que ela diz é: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque o Todo-Poderoso me afligiu. Mas como assim, gente? Nós, né, fazemos as nossas escolhas,
optamos por determinadas coisas e depois a culpa é de Deus? Quando as coisas não dão certo como a gente planejou? Não é assim, gente. Então, às vezes a pessoa não namorou, não vigiou, não raciocinou para fazer uma boa escolha, né? Não pensou. E aí, depois decide, casa com a pessoa. Quando começam os conflitos, sabe que a pessoa, Deus, tu não tá vendo, Deus? Por que, Senhor, tu tá me fazendo sofrer? Mas como assim, gente? Mas como assim? Foram escolhas. Nós temos nossas escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente tem que entender que escolhas têm consequências. E nós não podemos transferir a culpa das nossas escolhas. E isso faz com que a gente não amadureça e dizer assim, Senhor, olha, eu realmente eu não soube escolher. Né? Eu não tive a maturidade, eu não soube investigar se realmente era uma pessoa tua, se realmente era uma pessoa firme nos teus caminhos, por amor, por paixão. E aí, Senhor, agora me perdoa e usa de misericórdia por causa dessa escolha que eu fiz. Olha a diferença, né? Do que Deus, por que você está me deixando sofrer? Deus, por quê? Não é? Então, a gente tem que entender que a transferência de culpa elimina o crescimento. Se você puder anotar isso no seu coração, a transferência de culpa elimina o crescimento, a maturidade. Decida na sua vida ter maturidade, ter crescimento, ter maturidade de dizer realmente eu escolhi isso, talvez não foi bom para minha vida, né? Hoje, como eu já disse para vocês, eu escolhi parar a minha vida para dar atenção ao meu filho, porque estava precisando, ele era mais agitado do que o primeiro, ele precisava mais de mim, ele tinha muitos questionamentos, eu era muito chamada na escola, então era uma necessidade de eu parar de trabalhar para dar atenção ao meu filho, e eu não posso dizer assim, a culpa é sua, por eu não ter estudado mais, por eu... Não, gente. Não. Hoje em dia eu digo para ele sempre assim, olha, meu filho, né, mãe, porque você tá fazendo... Agora, mas que eu tô fazendo, né? Que eu já fiz faculdade quando era solteira, e agora que estou fazendo após, que era o que eu queria ter feito há muito tempo atrás. Eu trabalho com aconselhamento, né? E eu queria me aperfeiçoar mais, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado em aconselhamento, em psicanálise, mas não tive tempo porque eu parei tudo para dar atenção para os meus filhos e não me arrependo, não me arrependo. E nem culpo eles, foi uma decisão minha. Mas agora eles já estão grandes, já estão maiores. O Pedro é tranquilão, tem 12 anos. E agora eu voltei a estudar. Voltei, estou fazendo minha pós, estou fazendo logo duas de uma vez, na minha cabeça desse tamanho, né? Só Deus sabe. Então, eu não posso viver a minha vida, gente, culpando o mundo, culpando Deus, culpando os filhos, culpando o marido culpando a esposa, porque isso não vai trazer crescimento. E quando a gente começa a culpar o outro, a gente espera, tem gente que diz assim, eu sou ignorante porque ele é, ou porque ela é. Gente, mas como assim? Não é assim. Você está sendo ignorante porque você está escolhendo ser. Não é porque o outro é, porque você escolheu ser. Porque se o outro for, mas você, se for a sua essência, a sua natureza não ser, o outro não vai fazer você ser. Isso é algo que você bota na sua mente para lhe dar uma tranquilidade. Eu sou assim por causa de fulano, eu sou assim porque ele faz isso, eu faço isso porque ele faz isso. E aí, como você transfere essa responsabilidade, isso não vai lhe levar à mudança. Isso não vai fazer você correr atrás da mudança, porque tem uma culpa para você transferir. É por isso que muitas vezes a gente vê na nossa sociedade a falta de crescimento por causa dessa transferência de culpa.
essa transferência de culpa. Vamos lá, deixa eu ver lá, para correr aqui, para não esquecer. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades relacionadas ao casamento. Por exemplo, gente, se eu tenho gastos além do que eu recebo, o que eu vou ter? Dívidas, né? Então, se eu tenho dívidas, se eu tenho gastos além, eu não posso culpar, gente, o mundo, Deus, até na oração, Deus, por que você permitiu que eu... Não, gente, eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim e dizer, peraí, se eu ganho 100, por que eu estou gastando 200? Então, a culpa não é de Deus. A culpa não é do presidente. A culpa é minha que não está sabendo viver com 100. Eu tenho que saber aprender a viver com 100. Então, a culpa não é, entende? Outra coisa, maturidade é chegar e dizer assim, muitas vezes, a culpa é sua em determinadas coisas, mas a maior parte é minha, porque eu não estou assumindo. Sabe, tem uma DR, uma discussão assim no relacionamento, de sentar os dois e dizer assim, realmente, os nossos filhos, eles estão sem limites, mas a culpa não é só sua. A culpa é minha também. Vamos sentar os dois e ver onde é que nós estamos errando. Estamos quebrando a autoridade? Estamos dizendo que vamos fazer determinadas coisas e não fazemos? Estamos sem palavra? Porque, deixa eu dar só uma dica aqui para mãe, para pai. Se você disser para o seu filho, você vai ficar essa tarde sem comer biscoito. Gente, quando der 4 horas da tarde você se arrependeu e dá o biscoito, você quebrou a sua autoridade. Então, se o seu filho, ele mais na frente não obedece você, não bote a culpa no seu filho. Assuma e diga assim, não, realmente, a culpa está em mim. Fui eu que quebrei um princípio. Eu dei uma palavra e eu não cumpri a palavra. Então, antes de você dar, você pensa. Se eu disser que vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Porque quando a gente quebra algumas coisas, a gente é muito sorrateiro na nossa vida, depois a gente não assume que o erro foi nosso. Entendeu? Que o comando daquilo ali também foi nosso e a gente abriu mão, abdicou. E quando eu abro mão, eu não posso depois dizer, gente, o meu filho não tem limite. O meu filho é muito desobediente. O meu filho não respeita as autoridades. O meu filho, por quê? Aí você tem que às vezes dizer, mas espera aí. Onde foi? Qual foi o momento que eu... E aí eu procuro em mim primeiro, para depois sentar com o outro e dizer, então onde foi aí o seu? Onde eu já procurei aqui, eu errei nessa área, nessa, e você foi nessa, e aí a gente senta aí os dois. Mas quando eu não faço isso, eu sempre digo, ele tá assim, por causa do pai. O pai diz assim, ele tá assim, por causa da mãe. E também o filho começa a aprender a transferir. Nós que trabalhamos com atendimento, né, a gente sabe que muitas vezes o adolescente e o jovem, ele tem a mania de dizer, eu estou assim por causa dos meus pais, né? E não é bem assim, né? Existe um livro que meu filho leu e a gente aproveitou, todo mundo leu. Eu gostei muito desse livro, que ele dá um exemplo de um lar, de um pai que tem 2 filhos e esses 2 filhos criados no mesmo lar. E esse pai, ele roubava, ele foi um ex-presidiário,
E ele teve 2 filhos. E os 2 filhos, um escolheu ser igual ao pai. E o outro totalmente diferente. E um dia, esse livro é verídico, ele fala que teve uma reportagem com ele. E alguém perguntou para ele assim, mas como você, nascido num ambiente o ambiente que eles moravam era tipo uma favela, onde tantas pessoas estavam presas, onde tantas pessoas roubavam, até o seu pai, né, o seu irmão, ele falou assim, escolha, escolha. Eu escolhi para minha vida não seguir aqueles passos. Até determinada idade, eu não sabia escolher, mas quando eu aprendi a escolher, eu vi que não era para mim aquilo. Já fizeram a entrevista com outro. Por que você rouba? Por que você foi preso? Por causa do meu pai, por causa do ambiente que eu vivo. Vocês não estão vendo que o ambiente que eu vivo, né? Então, quando nós transferimos a culpa, a maturidade não vem. E aí a gente se torna igual eu faço isso porque me mandaram, ou porque eu fui influenciado, ou porque fulano, eu sou ignorante porque meu marido é, e o marido diz, eu sou assim porque a mulher é, e os filhos dizem, eu sou assim por causa dos meus pais. E aí a gente não vai crescer, a família não cresce, cada um com a sua responsabilidade, cada um assumindo os seus erros e cada um vendo, eu preciso mudar. E aí, sabe quais são os conflitos que surgem? É um querendo mudar o outro. É um correndo atrás de mudar o outro. E nenhum muda. Sabe por quê? Para nós encerrarmos essa live, ninguém muda ninguém. Por mais que eu tente, por mais que eu corra, se a pessoa não decidir mudar, ela não muda. Agora, se ela decidir, e se ela tiver Deus? E se ela chamar a presença do Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho determinadas áreas que eu não consigo mudar, mas eu quero mudar. Aí o Espírito Santo auxilia. Agora, se a pessoa não decidir, o que vai haver dentro de casa sempre, confrontos. Eu quero mudar ele quer me mudar. Eu quero mudar os filhos querem mudar os pais. E aí nenhum cresce, nenhum assume sua responsabilidade, nenhum cria a maturidade. O tempo, a idade vai passando, mas a maturidade não chega. Amém? Que essa palavra fique gravada em nossos corações. Você pode ler depois a história de Adão e Eva, transferência de culpa, de Moisés, que quis transferir para o povo, né, por ter ferido a rocha, de Maria, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, em João, capítulo 11. Leia depois, faça o seu próprio estudo e comece a dizer, Senhor, eu tenho que parar de culpar um pouco a minha vida ser assim por causa dos outros. Onde é que eu estou dando lugar para isso estar acontecendo? Amém? Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê sabedoria. Sabe por quê? A vida é uma escola e a gente aprende com os nossos erros. Pai, mãe, a gente aprende, né? Muitas vezes a gente erra querendo acertar, mas a gente erra e não pode continuar no erro, né? A gente erra, mas a gente tem que aprender com os nossos erros. Filhos também. Nunca deixe os seus filhos ficarem transferindo a culpa da vida dele, das coisas dele, para você. Não, foram suas escolhas, foram suas decisões. Você escolheu. Mãe, existem sim determinadas coisas, por exemplo, que eu puxei da minha mãe, mas é algo que para mim, é ruim às vezes. Por exemplo, a minha mãe, ela pega uma agenda e ela anota. Você pode dar uma agenda novinha, minha irmã, de 2020. Linda, bela, maravilhosa.
E aí você tem lá dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, de janeiro, de fevereiro, de março. Quando você vê, tá em janeiro, ela tá escrevendo lá em outubro. Mãe, mas como assim, mãe? Porque você não escreveu em janeiro, na data de janeiro, né? E aí eu comecei a observar que eu tinha o mesmo hábito. E aí eu decidi, peraí. Eu não posso ficar dizendo assim, eu sou assim porque eu puxei minha mãe. Não. Eu tenho que me policiar em me organizar para, né? E aí eu comecei a me policiar, a comprar a agenda. E quando eu escrevia no mês errado, eu, sabe, reclamava, Beth, não faça isso, a culpa é sua. E aí eu fui tentando rever, mas eu não posso. Eu faço isso por causa da minha mãe, porque eu puxei a minha mãe, porque a minha, né? Agora existem determinadas coisas que é da natureza, por exemplo, a minha mãe tem enxaqueca. Eu puxei a enxaqueca dela demais. Ela tem o sono muito leve, eu puxei. Isso aí é algo que é genético, é gene, mas não é algo que eu não posso mudar, eu só se eu nascer de novo e a minha genética for diferente. Mas algo externo que eu posso decidir se faço ou não, se eu continuo ou não, aí é uma decisão nossa. Algo externo no casamento, se meu esposo faz, eu não posso culpar e dizer a culpa é só dele que deu ser assim. Não, eu posso ser diferente dele. Os filhos também podem ser diferentes. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo fale conosco, nos dê instrução, porque, gente, não é fácil viver. Mas uma coisa eu aprendi, quando a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Vamos pedir sabedoria a Deus? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te rendemos louvores, Pai, porque nós vivemos nesta terra cada dia para aprender mais e mais. Nós estamos aqui nesta terra, Senhor, porque necessitamos de Ti. A Tua palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça. E eu quero te pedir para cada vida que está me assistindo nesta noite, tanto no Facebook, como no Instagram, como aqueles que vão ouvir depois, Senhor, no YouTube. Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria. Dê sabedoria, Senhor, às mães que às vezes ficam sem saber que posicionamento tomar. E às vezes, Senhor, recebe dos seus filhos culpa de coisas que elas não têm culpa. Espírito Santo de Deus, abençoa os relacionamentos das pessoas que não estão crescendo por transferência de culpa. Eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora sabedoria que vem do alto. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento para que a gente veja onde nós precisamos mudar. Onde nós precisamos melhorar, onde nós estamos falhando. Em nome de Jesus, que essa transferência de culpa que herdamos de Adão e Eva e está em nossa natureza pecaminosa, possa ser, em nome de Jesus, banida a cada dia. Que o teu Espírito Santo, toda vez que a gente quiser transferir culpa para alguém, o teu Espírito Santo nos corrija, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa os lares, repreenda todos os conflitos, toda seta contrária, todo espírito de contenda, de divisão, de confusão. Nós anulamos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, entra nos quartos, entra na sala, entra na cozinha, entra em todas as áreas. Acampa teus santos anjos, asperge com teu sangue os umbrais das portas. Senhor, em nome de
Jesus, seja sobre os nossos lares, sobre a vida dos nossos filhos. Pai, abre os celeiros do céu. As finanças, Senhor, que estão às vezes em aflição por causa desse grande vírus. Há poder no teu sangue. Abre as comportas do céu. Abre trabalho para aqueles que estão desempregados. Tenha misericórdia pelo poder do sangue de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um abraço grande para você. Eu quero pedir da parte de Deus a cada dia estratégia para a tua vida, porque para nós vencermos nesta terra, nós precisamos de sabedoria e estratégia, oração e ação e muita vigilância. E oração nunca é demais. Você sabe disso. Deus abençoe. Até sexta-feira, amém. Um abraço grande para vocês. Sem óculos eu não enxergo, né, gente? Só Jesus. Um abraço grande para vocês. Uma noite abençoada de paz. E não esqueça de orar. Não esqueça de orar. O mundo está em conflito e nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Chame a sua família para orar. Chame a sua família para orar. Amém? Porque precisamos. O mundo está mal. Deus abençoe. Um abraço grande da missionária Elizabeth. E você já sabe que amanhã, se você quiser, tem alguém que eu gostaria que ouvisse também esta palavra, você vai lá no meu canal e aí você pode compartilhar com outras pessoas, ok? Abraço. Deus abençoe.